galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de ciências. Bom, e o tema da nossa aula de hoje é Matéria e Energia 2. Esta aula você vai encontrar no PET 1 na semana 2. Vamos lá, quinto ano? Bom, então quais são os nossos objetivos de aprendizagem para a nossa aula de hoje? Nós vamos testar e relatar as transformações nos materiais do dia a dia quando expostos às diferentes condições: aquecimento, resfriamento, luz e umidade. Vamos concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico da água, por exemplo, e outras não, como o cozimento de um ovo, a queima do papel e dentre várias outras transformações. Bom, então a matéria se transforma. Então, antes da gente entender como a matéria se transforma, nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Então, a matéria pode ter três estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, vamos começar entendendo como é o estado sólido. O estado sólido, vamos pegar o exemplo da água, né? A água vai estar na forma de gelo e nesse estado a forma e o volume são definidos. Por que que a forma e o volume são definidos? Ora, porque se eu te contar que tem 100 ml nesse cubo de gelo, eu consigo medir esses 100 ml e eu consigo perceber que a forma desse gelo é um cubo. Então, tanto a forma como o volume são definidos no estado sólido. Já no estado líquido, eu tenho um volume definido. Por quê? Se eu te contar que neste copo d'água tem 100 ml de água, eu consigo medir os 100 ml de água. Mas a forma da água líquida, ela é indefinida. Mas por quê, professora? Porque a água líquida, ela vai tomar a forma do recipiente que ela está. Então, aqui eu tenho um copo. Se eu tivesse uma jarra de água, ela estaria na forma da jarra de água. Se eu tivesse uma panela, ela estaria na forma da panela. Ela sempre vai definir a forma do objeto a qual ela está. Bom, já no estado gasoso, nós temos forma e volume indefinidos. Mas o que acontece? O vapor de água, ele é invisível. Então, nas nuvens aqui, como no exemplo, nós não temos vapor de água. O que nós temos, na verdade, são gotículas pequenas de água líquida, que estão em suspensão no ar na forma de nuvens. Certo? Um exemplo disso é a nossa respiração. Quando a gente expele o ar pelas nossas narinas, nós estamos expelindo vapor d'água e, no entanto, nós não podemos observar, porque o vapor de água, ele é invisível. Bom, e as substâncias, elas podem mudar o seu estado físico. Como que isso acontece? Bem, vamos pegar aqui mais uma vez o exemplo da água. A água no estado líquido. A água vai estar no estado líquido sempre à temperatura ambiente. A nossa temperatura ambiente, vamos falar uma média, 25 graus Celsius. Então, quando eu aumento a minha temperatura, a minha água, ela vai mudar de estado líquido para o estado gasoso. E como que chama essa mudança? Vaporização. Então, sempre que aumenta
a temperatura a água muda de estado físico, do líquido para o gasoso. A água muda para o gasoso a 100 graus Celsius. Muito bem. Quando a água está no estado gasoso, eu posso voltar para o estado líquido? Sim. Aí o que tem que acontecer com a minha temperatura? Ela tem que diminuir. Então, quando diminui a minha temperatura, a minha água muda para o estado líquido. Então, número 2, como que chama a mudança do estado gasoso para o estado líquido? Liquefação ou condensação, é um outro nome que nós podemos utilizar. Bom, e se a gente pegar essa água líquida e resfriar ainda mais? Aí ela pode se transformar para o estado gasoso. Aliás, desculpe, para o estado sólido. A água chega no estado sólido na temperatura de 0 graus Celsius. Então, para mudar de estado líquido para o sólido, a minha água vai congelar, vai diminuir a minha temperatura. E o contrário, se eu pegar o meu gelo que está lá na geladeira, a temperatura menor que 0 graus Celsius, e eu tiro da geladeira, aí eu vou com a temperatura de 25 graus Celsius. A minha temperatura vai aumentar, então o meu gelo vai derreter. Aí eu vou mudar do estado sólido para o estado líquido. Ah, professora, e tem como eu mudar direto do estado sólido para o gasoso? Tem, é uma mudança brusca, a gente chama de sublimação. Aí tem como a água estar vapor e ela congelar rapidamente, sem se tornar água líquida? Tem também, é chamado ressublimação. Bom, atividades. Número 1. Se colocarmos água líquida no congelador por 2 horas e essa água se transforma em gelo, qual a mudança de estado físico que está acontecendo? Ah, então a água vai mudar do estado líquido para o estado sólido. Então vai acontecer um congelamento. Muito bem. Número 2. Quando tiramos uma forma de gelo do congelador e em poucos minutos podemos observar que o gelo derrete, qual a mudança de estado físico aconteceu? Bom, então primeiro eu tenho gelo. O gelo é estado sólido. Então, depois o gelo derreteu. Então, ele vai transformar do sólido para o líquido. Então, essa mudança foi um derretimento. Muito bem. Bom, qual é o estado físico da água em forma de granizo? E aí, pessoal, quando chove granizo, qual que é o estado físico do granizo? É o estado físico sólido. Muito bem. Então, o granizo é um estado físico sólido. Bom,
Então, agora nós vamos falar sobre transformações reversíveis. Ocorrem mudanças de estado físico, as substâncias não mudam a sua constituição. Então, para que aconteça uma transformação reversível, aquela substância ela não muda a sua constituição. Quando a água derrete ou quando a água congela, ela continua sendo água. Então, todo esse processo de mudança de estado físico, ele é reversível. Bom, e as transformações irreversíveis? São aquelas em que ocorrem alterações nas substâncias que formam a matéria. Então, por isso elas são chamadas irreversíveis. Nelas acontecem reação química, que é uma transformação na estrutura daquelas substâncias. Bom, então, a gente pode entender que as transformações reversíveis, elas são fenômenos da natureza que nós consideramos fenômenos físicos. Já as transformações irreversíveis, nós consideramos como fenômeno químico. Exemplo de transformações irreversíveis. Por exemplo, fazer um bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente vai precisar de ovos, leite, açúcar, farinha de trigo. E aí, o que acontece? Nós misturamos todos esses ingredientes, levamos ao forno e com algum tempo depois, forma-se um bolo. Essa reação é irreversível? É, porque pense bem, tem como esse bolo voltar a virar ovo? Voltar a virar leite? Voltar a virar açúcar ou farinha? Não. Então, essa reação química, ela é irreversível. Não tem como o bolo voltar a ser estes ingredientes. Mais exemplos de transformações irreversíveis. Queimadas. Então, todas as vezes que nós tivermos reações de queima, é o mesmo que dizer que temos uma combustão. Bom, mas o mais importante a gente pensar aqui, que todas as vezes que ocorre uma queimada na floresta, aquelas árvores que queimaram, elas vão virar cinzas. Elas não voltam mais a se tornar árvores. Por isso é extremamente importante nós pensarmos na preservação ambiental. Por quê? Se nós temos uma área de mata que foi queimada, para a gente poder restabelecer aquela floresta, vai demorar muitos anos para ela se restabelecer. Por quê? Nós vamos precisar de novas sementes ou de novas mudas e começar todo o processo de reflorestamento. Essas novas árvores precisarão crescer, então todo esse processo leva bastante tempo. Por isso, mais uma vez, é muito importante nós preservarmos o nosso meio ambiente. Outro exemplo de transformação irreversível é a ferrugem. O que é a ferrugem? A ferrugem é quando nós temos o ferro e ele vai reagir com o oxigênio, com o gás oxigênio do ar. Nessa reação, nós vamos produzir a ferrugem. Ok? Bom, atividades. Classifique as transformações a seguir como reversíveis, colocando a letra R, e irreversíveis, colocando a letra I. Então, quando nós amassar papel, é reversível ou irreversível?
Bom, é reversível. Por quê? Eu consigo desamassar o meu papel. Então, é uma reação reversível, uma transformação reversível. Queimar madeira é irreversível. Por isso que é muito importante nós preservarmos as nossas florestas. Cozinhar um ovo. Quando nós cozinhamos um ovo, ele não volta mais àquele estado, né? Daquela clara mole, né? Aquela gema mole. Então, é um processo irreversível. E congelar a água? Ah, eu consigo congelar a água, mas eu também consigo derreter esse gelo. Então, é uma transformação reversível. Muito bem. Bom, a nossa próxima atividade, ela vai estar no seu PET 1 de Ciências do 5º ano, na semana 2, na página 33. Então, agora nós vamos resolver as questões 2 e 3. Questão 2. No seu PET, eu vou anotar, nós vamos juntos resolver as questões e aí no seu PET, você vai preencher a sua cruzadinha. Então, vamos juntos? Número 1. No meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. Muito bem. Qual que é a substância presente no ar que respiramos? É o oxigênio. Muito bem. A queima da madeira para fazer carvão é um processo irreversível. Muito bem. É um fator que pode modificar a matéria. Temperatura. Ah, professor, então quer dizer que quando eu aumento a temperatura ou diminuo a temperatura, a substância pode mudar o estado físico? Pode sim. Em contato com o oxigênio, os metais enferrujam. O derretimento do gelo é um processo reversível. A água do mar é cheia de mistura, como areia e sais minerais. O solo é formado principalmente de areia, minerais, argila, água e humus. Ah, professora, o que é humus? Gente, humus é a matéria orgânica do solo, tão importante para a gente ter qualidade no nosso solo. Bom, dadas as seguintes afirmativas, preencha as lacunas com reversível e irreversível. Mistura de água e vinagre é reversível. Água em estado sólido, reversível. Madeira carbonizada, irreversível. Metal enferrujado, irreversível. E mistura de água e tinta é também reversível. Bom, essas são as referências do nosso trabalho. Dúvidas? Manda pra gente.
Um abraço e até a próxima aula.